Olá, professor! Olá, professora! Neste vídeo falaremos sobre a obra Ítalo Ferreira, O Campeão do Povo, trazendo sua contextualização, sugestões de atividades, aprofundamento e referências complementares. A obra que você tem em mãos é uma biografia do surfista Ítalo Ferreira, que encontrou no surf, além de uma paixão, uma forma de proporcionar uma vida melhor a si mesmo e à sua família. Filho de um vendedor de peixes, Ítalo aprendeu a surfar ainda menino, improvisando como prancha tampas de caixas de isopor usadas por seu pai. Logo, o garoto pobre mostrou ter talento para o esporte, realizando manobras radicais mesmo sem o equipamento adequado. Mas a história de Ítalo não é só de vitórias. Ele enfrentou uma série de problemas e obstáculos relacionados à sua carreira e à sua vida pessoal, até se consagrar no circuito mundial de surf. Sendo assim, Ítalo Ferreira, o campeão do povo, conta uma história de superação e coragem, possibilitando trabalhar temas como projetos de vida e protagonismo juvenil. Nascida em 1992, Renata Lucchesi se formou em jornalismo e trabalhou por 5 anos na revista Veja, cobrindo esportes em geral. Em 2016, ganhou um blog no site da revista para escrever apenas sobre surf e hoje trabalha no departamento de esportes do Grupo Globo. O livro é classificado como biografia, gênero literário que revela a história de uma pessoa real. Mas há duas questões que aproximam a narrativa de um relato de perfil literário: a análise da personalidade do surfista, sua obstinação e empenho em relação à carreira e como seu desempenho melhora quando sua vida pessoal vai bem. Sendo assim, muitas passagens do livro ganham um ar jornalístico literário, aproximando o leitor do universo do surf. As atividades a seguir são direcionadas aos professores de língua portuguesa e estão divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Comece apresentando aos estudantes alguns conceitos básicos sobre o gênero biografia. Pergunte a eles se todo mundo merece uma biografia ou apenas pessoas que se destacam em algum campo. Procure saber se os jovens já leram alguma biografia ou se já assistiram a algum filme biográfico. Em seguida, pergunte quais famosos eles gostariam de conhecer melhor. Explique aos estudantes que escrever uma biografia requer, antes de tudo, uma pesquisa sobre a vida do biografado. Em seguida, apresente algumas características desse gênero literário. O material do professor traz algumas sugestões a serem trabalhadas. Peça para os estudantes anotarem essas informações e observarem a presença desses aspectos durante a leitura. Uma das características do gênero biográfico é a ordenação temporal dos acontecimentos. Assim, peça aos estudantes que organizem os principais eventos relatados na obra em uma linha do tempo que será completada ao final da leitura. Como complemento, peça para que os jovens escolham uma personalidade conhecida, façam uma pesquisa sobre sua vida e organizem uma linha do tempo com os principais acontecimentos. Esta atividade será retomada posteriormente. Como já dito, a obra possibilita trabalhar o tema projeto de vida. Peça para os jovens fazerem uma lista de metas e para destacarem quais são as maiores dificuldades para alcançá-las. Depois, solicite a eles que escrevam um texto em que discutam questões como: o que esperam ao alcançar seus objetivos? Como acham que agirão caso não os alcancem? E o que aconteceria se, ao alcançarem seus objetivos, descobrirem que isso não lhes trouxe a felicidade que imaginaram?
A atividade a seguir, dividida em pré-leitura, leitura e pós-leitura, é direcionada aos professores de História ou Sociologia em conjunto com o professor de Literatura. Os estudantes deverão escrever uma pequena biografia sobre alguém que conhecem. Comece retomando pontos abordados nas atividades biografia e construindo uma linha temporal. Explique que existem as biografias autorizadas e as não autorizadas e proponha um debate sobre o assunto. O material do professor traz questões para enriquecer essa atividade e para ajudar os estudantes a desenvolverem uma percepção crítica sobre a importância de se ouvir diversas fontes. Peça para os estudantes escolherem a pessoa que será tema da biografia. Ajude-os a formular um roteiro de entrevista que aborde desde informações básicas até acontecimentos importantes. Essas questões poderão abordar ainda o ponto de vista do entrevistado em relação a si próprio e como ele avalia sua trajetória, considerando possíveis frustrações, sucessos e como se sente diante de sua história de vida. Feitas as entrevistas, os estudantes deverão compor uma linha biográfica com os principais eventos da trajetória do entrevistado. Em seguida, deverão escrever uma narrativa com esses dados, seguindo o estilo das biografias estudadas. Os jovens deverão mostrar os textos aos entrevistados, atentando para a reação deles ao lerem sobre a própria vida. Por fim, reúna os estudantes para que comentem como foi essa experiência. Nossa sociedade tem sido marcada pelo culto às celebridades. Por isso, nada mais natural que haja um grande interesse no gênero biográfico, que acaba sendo uma forma de aproximar o leitor de seu ídolo. Esse gênero tem despertado um interesse acadêmico por sua natureza interdisciplinar, que mescla a história e a literatura em diálogo com disciplinas como antropologia, sociologia, psicologia, entre outras. Outra área que se relaciona com a biografia é o jornalismo, que tem utilizado técnicas literárias para dar profundidade às matérias. É o que chamamos de jornalismo literário. Para saber mais sobre esse assunto, consulte o material do professor. Veja algumas sugestões de referências para complementar o trabalho com a obra. O documentário Losers inova ao apresentar a história de atletas que encontraram na derrota valores para toda a vida, transformando essa experiência em pontos positivos. O livro A Sangue Frio é um marco do jornalismo literário que reconstitui em detalhes um brutal assassinato, acentuando o perfil das vítimas e o caráter dos jovens criminosos. O material do professor traz o detalhamento dos assuntos aqui abordados, além de outras propostas de atividades e referências complementares, e indica as competências e habilidades da BNCC desenvolvidas no trabalho com a obra. Até a próxima!